São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Quem como Deus? Quem como Deus? Que alegria estar aqui mais uma vez nesse lugar, nessa terra santa, nesse dia, desse acampamento, que me lembra, depois eu vou partilhar um pouquinho com vocês, da segunda pregação, de uma experiência que fiz muito forte no acampamento passado. Mas nós estamos nesse acampamento para venerar os santos arcanjos e de modo especial de aprender com o maior de todos eles, com o maior anjo que existe no paraíso, o Arcanjo Miguel. Esse final de semana é uma oportunidade que nós estamos tendo, amados, de conviver com os santos anjos. Então diga para o seu irmão que está do seu lado, preste bem atenção. Coloque o seu coração em escuta. Porque os anjos de Deus estão caminhando no meio de nós. Amados, esse fim de semana é uma experiência que nós faremos de subir o nível do nosso conhecimento e também da nossa intimidade com o paraíso. Amém? Então pegue sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13, versículos de 1 seguintes. O tema dessa pregação é os santos anjos no nosso dia a dia. Como não lembrar do Monsenhor Jonas Abib, não? Com o seu livro, O Meu Anjo no Meu Dia a Dia. E eu quero falar com você sobre essa presença silenciosa, secreta, escondida dos santos anjos no meio da nossa vida, no cotidiano da nossa existência. Você vai descobrir como poder andar com os anjos nessa terra, ter intimidade com eles a partir dessa pregação. Fique até o final e preste bem atenção. A palavra se encontra em Juízes capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus: Os israelitas então continuaram a fazer o mal aos olhos do Senhor, que os entregou nas mãos dos filisteus. Ora, havia em Sorá um homem da família dos danitas, chamado Manoé. Sua mulher, sendo estéril, não tinha ainda gerado filhos. O anjo do Senhor então apareceu a essa mulher e lhe disse: Tu és estéril e nunca tivestes filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma, pois, muito cuidado, não bebas doravante, nem vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque vais conceber e dar à luz um filho. A navalha não tocará sua cabeça, porque esse menino será nazareno de Deus, desde o seio de sua mãe. E será ele quem livrará Israel da mão dos filisteus. A mulher foi ter então com seu marido. Apresentou-se a mim um homem de Deus, e disse ele, que tinha aspecto de anjo de Deus, em extremo terrível. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me deu o seu nome, mas disse-me: vais conceber e dar à luz um filho. Então naquela noite Emanuel então invocou o Senhor, dizendo: rogo-vos, ó Senhor, que o homem de Deus que nos enviastes volte novamente e nos ensine o que devemos fazer acerca do menino que há de nascer. Deus ouviu a oração, e o anjo de Deus veio de novo visitar a mulher quando essa se achava no campo. Ela correu imediatamente a dar ao seu marido a notícia, dizendo: o homem que me apareceu no campo voltou. Manoel voltou-se em seguida, seguiu sua mulher até junto do homem, e ele disse: és tu? Disse ele: o homem que falou a minha mulher? E ele disse: sou eu mesmo. Manoel disse ao anjo do Senhor: rogo-te que te detenhas, até que te ofereçamos um cabrito que vamos preparar. Ainda que tu me retivesses, respondeu o anjo do Senhor, eu não comeria da tua mesa, mas se queres fazer um holocausto,
oferece ao Senhor. Repete comigo. Mas se queres fazer um holocausto, oferece ao Senhor. Manoé então ignorava que era o anjo do Senhor. Então lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: por que perguntas o meu nome? O meu nome é maravilhoso. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, essa palavra é uma das palavras, é um dos textos mais profundos do Antigo Testamento. A história do nascimento do anúncio da concepção e nascimento de Sansão, que nos remete também àquilo que será a vida de João Batista, quando o anjo Gabriel é enviado por Deus dentro do templo em Jerusalém, quando o seu pai Zacarias estava oferecendo no templo o incenso a Deus. E aqui a palavra de Deus, ela nos ensina, ela traz para nós uma realidade do cotidiano dessa mulher. Essa mulher estéril, que não podia ter filhos, e naquele tempo, ser estéril para uma mulher e para um homem, na sociedade do seu tempo, era uma grande humilhação. Era ter um grande problema, porque as pessoas naquela cultura semítica entendiam que se tornar grávidos, ter a graça de conceber filhos, era uma graça dada pelos deuses, até mesmo entre os cananeus, os pagãos. Isso significava então que, de alguma forma, o fato de não ter filhos significava que Deus não o escutou, ou que Deus não olhou para aquele casal. Então, de alguma forma, existia um sentimento de rejeição da parte da divindade, um sentimento também de exclusão da parte da sociedade de seu tempo. Pois um homem e uma mulher se uniam em amor para poder perpetuar a sua espécie. Lembremos que uma das primeiras ordens que Deus dá ao homem no jardim do Éden, quando cria o homem e a mulher, é: crescei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. A graça de carregar um filho dentro do ventre ou dentro do coração é uma graça que somente Deus pode te dar. A maternidade e a paternidade não é simplesmente um dom biológico, mas também é um dom espiritual. Porque os pais, quando se colocam a serviço de Deus, se colocam em amor entre eles para adotar um filho que não é seu. Você fala: nossa, mas eu tenho 2 filhos, como eu, por exemplo. Como assim, Rafael, você está dizendo que o meu filho não é meu? Sim, o seu filho é seu, mas antes de ser seu, ele é de Deus. Você é filho de sua mãe e de seu pai, mas antes de você ser filho de sua mãe e de seu pai, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Portanto, então, ser pai e mãe é uma concessão, é uma graça que Deus concede a seres humanos, mortais, pecadores, limitados, para poder perpetuar não só a espécie humana, mas também a vontade de Deus nesse mundo. Essa mulher então, ela vive um grande dilema, e ela é da tribo de Dan, uma tribo muito pequenina em Israel, talvez uma das menores tribos em toda Israel, a tribo de Dan, que quando Jacó abençoa seu filho Dan, lhe diz: meu filho é como uma serpente no meio do caminho, feroz, que ataca o calcanhar do cavalo por trás e o derruba, para dizer que era uma tribo pequena, mas uma tribo corajosa, astuta, forte. A tribo de Dan vai conceder a Israel grandes homens, e entre eles grandes heróis como Sansão. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos essa mulher que está no seu cotidiano. Ela está trabalhando no campo, provavelmente trabalhava na colheita, na plantação de trigo, que era a alimentação que tinha no seu tempo. E Israel durante 40 anos está sob o jugo dos filisteus, esse povo do mar, esse povo que está vivenciando, que tenta de alguma forma impor a sua cultura, e onde eles entram, eles vão destruindo tudo. Os filisteus tinham um deus chamado Dagon,
E Dagon era um deus metade peixe e metade homem. Mais ou menos um protótipo de Poseidon, ou dos deuses metade peixe, metade homem das culturas antigas. Era uma espécie de sereio, né, ou de sereia. E aqui, esse deus Dagon, ele exigia os dois tipos de sacrifício. Ele exigia que uma vez por ano na colheita, tinha que se sacrificar uma criança diante da sua presença. Um bebê era sacrificado uma vez por ano diante de Dagon. Essa criança, ela era colocada diante desse Deus, metade peixe e metade homem, e ela era queimada viva, esse bebê. Era assim que os filisteus tratavam as suas crianças. É assim que parece que querem tratar as nossas crianças nesse país. Mas eu não vou falar disso agora. Eu vou falar na segunda pregação. Então Deus, vendo que um povo que não respeita os seus filhos, então Deus vendo um povo que não respeita as suas crianças, que está entrando em Israel para destruir o monoteísmo, a verdadeira adoração, que durante 40 anos faz pilhagens, coloca fogo nas plantações, estupram, fazem tantas coisas com as mulheres, violentam, matam, colocam cativos, fazem escravos. E parece que de alguma forma Deus se esqueceu. A sensação é que Deus se esqueceu. E parece que se volta aos 40 anos do deserto. Essa mulher abandonada, rejeitada pela sociedade, excluída do seu povo, agora está no campo, no cotidiano da sua vida. Enquanto ela está no cotidiano da sua vida, trabalhando no campo, fazendo aquilo que ela precisa fazer, existe uma presença silenciosa, escondida, que a está olhando, que ela não vê, invisível, porém real. E essa presença invisível e porém real é o anjo do Senhor. E amados, como teólogo, como pesquisador também da área da angelologia, eu posso garantir para você, eu sou dessa linha teológica do Padre Marcello Stancione, de São Tomás de Aquino, da linha dos medievais e dos orientais, que todas as vezes que aparece na Bíblia a palavra anjo do Senhor, tá? O anjo do Senhor se refere a São Miguel. Então, a palavra diz para nós que o anjo do Senhor apareceu para essa mulher. Ora, o anjo do Senhor, que para os judeus é também a representação de Miguel, nada mais é do que a expressão da bondade, da benevolência, do amor de Deus para com o seu povo. Quando nós falamos do grande príncipe, do poderoso Miguel, a quem nós nos colocamos nesse dia, debaixo ou até mesmo atrás do seu escudo. Esse irmão mais velho, que lutou por nós, que combateu por nós, que nos esconde. Amados, se tem algo que eu gosto demais em São Miguel, é o seu escudo. É o modo como ele empunha o escudo. Ele levanta o escudo. E veja que não é para se defender de nada não. O modo como São Miguel levanta o escudo é para mostrar quem é o defensor da sua vida. Quem é aquele que o guarda. Quem é aquele que o protege. Diante da guerra, diante do perigo, diante do inimigo, Miguel levanta um escudo escrito quem como Deus. Em grandes outras iconografias, você vai ver o escudo de Miguel com uma cruz. Porque de fato a arma de Miguel, a arma dos anjos é a cruz. E São Miguel aqui com esse escudo, como alguém que quer proteger também os seus irmãos, os santos anjos, mas também você e eu, e por isso que ele é o protetor da Santa Igreja.
Ele cobre a gente com o seu escudo, Ele nos coloca para trás e vai para frente. Então nesse mover, o arcanjo Miguel, que é a expressão, o anjo do Senhor, que é a expressão da bondade de nosso Deus, do amor de Deus para com o seu povo, está observando aquela mulher. Aquela mulher que se levantava às 5 horas da manhã para preparar o café, se podemos chamar assim o café da manhã daquele tempo, enquanto o seu esposo, Manoé, ia rezar as beracote, as orações, que os judeus tinham que e rezam todos os dias às 5 horas da manhã. Enquanto o seu esposo estava fora, na porta de casa, adorando a Deus, a esposa estava dentro, amassando o pão, preparando o dia, preparando a marmita para o seu esposo, e preparando a sua comida para ir também para a roça. Nós estamos contando a história aqui, a palavra está contando a história de uma família da roça, de um povo simples, de pessoas que não tinham nada a não ser o Senhor. E quem já morou na roça aqui, levanta a mão. Eita bexiga! Isso aqui é para você, essa pregação. Que bênção! Então você vai entender o que eu vou falar para você aqui. Morar na roça é depender totalmente de Deus. Você planta um milho, você pode até ter um pouco de água, mas se não chover, meu amigo, a sua plantação não vai para frente. Se não tiver pasto, o seu boi literalmente vai para o brejo. E se você tiver a sua horta, como nós tínhamos em casa, se não tiver água, pior ainda. E como não lembrar, quando não tinha água, eu me lembro uma vez, na roça, olha o nome da chácara lá em Rondonópolis que a gente morou, Grota Seca. Calor da bexiga. E por que chamava Grota Seca? Você já imaginou? Um calor da bexiga. Nossa, eu voltei para a roça agora, gente. Vocês me fizeram fazer uma viagem, hein? E para cavar poço, para achar água, não achava água porque tinha muita pedra. Então a gente precisou muito. Então veio um tiozinho em casa, aqueles da varinha, com a goiabeira, sabe? Era engraçado porque o senhor vinha com aquele negócio da goiabeira, ele chegava perto do lugar, dava umas tremidas assim, eu sei lá o que acontecia, que o galho da goiabeira falava, é para cavar aqui. Só que a gente pegou um homem que não era especialista em coisa nenhuma. O nosso sítio parecia um queijo suíço, tanto buraco que nós tínhamos feito. E nós orávamos, pedindo a Deus a água, a graça de encontrar o lugar certo para cavar e encontrar o veio da água. Porque se Deus não dá a graça para o agricultor da água, de nada serve você ter uma grande fazenda. Não é assim? Amados, quem mora na roça vive totalmente da providência de Deus. Ele espera as estações. Ele planta, esforça, faz o que tem, mas é Deus que faz crescer a semente. É o Senhor que faz chover, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que protege das pragas. Nós temos orações antigas, os antigos que oravam, pedindo a Deus proteção contra também as geadas, contra também as pragas que se tinham. Então, esse casal vivia da sua plantação. E agora, qual é a ideia daquele povo antigo? Meu Deus, quem que vai suceder a gente nessa roça? Nós não temos filhos. Essa mulher, eu imagino ela preparando o terreno para plantar. E talvez no maior calor do dia, como foi com a samaritana, uma presença silenciosa, escondida, está olhando para ela, como está olhando para você nesse momento. Assim como o teu anjo da guarda, assim como o Miguel, assim como os santos arcanjos, estão olhando para você agora. Estão escutando as tuas orações. Estão vivenciando aquilo que você está vivenciando e você não tem percebido. E o anjo do Senhor, o arcanjo Miguel,
Ele é o general dos exércitos do Senhor e ao mesmo tempo é aquele que protege o povo eleito. Então ele está procurando, a mando de Deus, alguém corajoso o suficiente. Ele só precisa de uma pessoa para se levantar a favor daquela nação, para expulsar os filisteus daquela terra. E é com você mesmo que eu estou falando. Deus precisa somente de uma pessoa nesse acampamento para mudar esse país. E se você disser sim a Deus, e se você tiver a coragem de escutar a voz do anjo que está olhando para você agora, você será um instrumento poderoso na mão do Senhor. O anjo do Senhor então aparece para essa mulher. Imagina você na roça, imagina você lá na grota seca, saindo no meio do milho, né? Eu me lembro que a gente tinha plantação de milho em casa, com os primos, a gente fazia aposta de quem que conseguia pegar mais milho. E eu vou confessar uma coisa para vocês, que eu acho que muitos de vocês já fizeram também, viu? Que eu tô vendo a cara de ser vergonha de vocês aí. Às vezes faltava comida em casa, e tinha uma grande plantação de milho do lado de casa. Só que você tinha que ser rápido. E eu ganhei a competição de entrar no milharal e sair mais rápido do que todo mundo. Por que será? Porque o seu Zé da Lambreta vinha com a espingarda atrás da gente. E se você não corresse, não era espingarda de verdade, mas era espingarda de chumbinho, que deve doer mais do que tiro de verdade, né? E era engraçado porque você via a plantação de milho, você via a plantação de milho que fazia assim, ó. Era a gente correndo para pegar os milho, para fazer pamonha em casa. Já me confessei, viu? Com vocês. Essa mulher está na sua plantação e em um determinado momento ela vê um homem no campo. Não era normal, naquele tempo, alguém entrar numa propriedade sem pedir permissão. Ora, esse anjo aparece, esse homem aparece no meio da plantação. E ao aparecer no meio da plantação, ele diz para ela: você é estéril. Primeira coisa, revela o segredo dela. Segunda coisa que ele diz: você vai conceber e dar à luz um filho. Ele não está dizendo, você aceita, você quer, você pode, você vai conseguir. Não, você terá um filho. A autoridade que Deus dá aos santos anjos. E é por isso que Miguel usa a espada. A espada de São Miguel, amados, é a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, que a palavra de Deus é como uma espada que penetra o espírito e divide a medula entre a alma e o espírito. O arcanjo Miguel, quando luta, o teu anjo da guarda, quando luta, ele saca a espada da palavra de Deus e ele vence Satanás com a palavra. E ele diz: você dará à luz um filho. E ela diz: mas quando que isso vai acontecer? E ela diz: você não vai tomar. Ele diz para ela: você não vai tomar vinho, bebida forte, não vai comer nada impuro, você vai conceber e dar à luz um filho, e esse menino não vai passar a navalha sobre a cabeça dele. A mulher chega assustada em casa e fala para o marido: olha, eu encontrei um homem no campo que me falou que eu sou estéril. Ele me revelou aquilo que ninguém sabe. Todo mundo, vamos dizer, né? Quem mora em cidade pequena, ainda mais um vilarejo, o pessoal finge que não sabe as coisas, mas sabe. Uai, quem nunca teve uma Dona Isabel na rua da sua casa, que sabia até o horário que você chegava? Nada contra as Isabel que estão aqui, tá? É que eu lembrei da Dona Isabel da minha cidade. A Dona Isabel, gente, eu chegava escondido da minha mãe das baladas à noite, na pontinha do pé, pois de manhã minha mãe sabia que eu tinha, até onde eu fui. Eu falei: mas quem contou para a senhora? A Dona Isabel. Então,
Não pense em você que as pessoas não estão te observando. Não pense em você que as pessoas não estão perguntando, não, casou. Já está 10 anos sem casar, não tem filho, não sei não, hein? Essa daí foi abandonada. Esses dois aí, ó, o Senhor não escutou a oração deles não. Está em pecado. O anjo diz assim, você é estéril, você não tem filho. Mas você vai conceber. E por que ele diz isso para ela nessa certeza? Porque o segredo dos pais de Sansão era que eles não iam fora de casa resolver os seus problemas. Eles tinham a capacidade de colocar em comum as suas dores, as suas lutas, as suas lágrimas, no secreto, no cotidiano da sua vida, no dia a dia da sua vida. E quando nós entendemos, e se a gente entendesse isso, seria tão profundo, meus irmãos, que Deus está presente nas circunstâncias, no cotidiano da nossa vida, que escuta a nossa oração, que o céu participa ativamente da nossa história, tudo faria sentido. As tuas lágrimas, as preocupações, as contas que não fecharam esse mês, o trabalho que não está dando certo, os frutos que você tem feito e não tem dado resultado, você entenderia, nós entenderíamos, que o céu está por trás das circunstâncias. Diz para o seu irmão assim, o céu está por trás das circunstâncias. Deus está observando aquela mulher. Em todo o tempo, ela indo para a roça e voltando para casa. Deus está olhando, o anjo protetor de Israel está olhando, e no tempo propício ele aparece. E ele diz, você não vai passar navalha nesse filho, na sua cabeça. Seus cabelos serão compridos. Sabe o que o anjo está explicando? Ele está explicando o seguinte, essa criança vai ter os cabelos compridos. Sansão, ele tinha 7 tranças, repete comigo, 7 tranças. As 7 tranças de Sansão eram em forma de um candelabro. Sabe o que é um candelabro, né? Aonde a menorá dos judeus, aonde se acendia as 7 velas do óleo, na presença do Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos, no templo em Jerusalém, no tabernáculo, você tinha a Arca da Aliança na frente, onde a presença de Deus descia para falar com o sumo sacerdote, na época com Moisés. A mesa dos pães, da preposição, que eram os pães, que era oferecido diante de Deus, que é uma prefiguração da Eucaristia, que representava justamente essa presença de Deus tão presente, tão real, que eu posso comer a sua presença. E depois o candelabro de 7 velas, aonde todos os dias o sumo sacerdote acendia o candelabro, representando que Deus renovava a luz em Israel. Amém? O nome Sansão, a quem o anjo vai dizer para ela colocar o nome, significa filho do sol, filho da luz. Esse menino, ele é um candelabro vivo em Israel, em um tempo em que Israel está passando por um tempo de escuridão muito grande, até mesmo na sua fé. As suas tranças, que cobrem os seus cabelos até as suas costas, são quantas tranças? Quantas? Agora você pega o candelabro e você vira ele de ponta cabeça. Imaginou? As tranças de Sansão eram um candelabro de ponta cabeça. Sabe o que significa isso? Significa que esse menino foi chamado para, por onde passar, derramar óleo, derramar unção, derramar presença, derramar essência de Deus na sua vida. Passa a mão no seu cabelo. Fala assim, ai, não chove hoje não, Jesus. Você não tem problema, você não tem cabelo, então você está livre disso. Eu me lembro uma vez que mamãe fez uma chapinha no cabelo. Mamãe chegou tão linda em casa. Ela ia para um casamento.
E aí, a gente estava brincando no tanque, jogando água um no outro. Mamãe não viu. Mamãe passou entre o tanque e o muro. Gente, caiu uma gota, mas uma gotinha no cabelo dela. O cabelo da mamãe fez assim, pim. Eu nem preciso falar para vocês o que aconteceu com a gente dentro daquele tanque. Porque mãe às vezes aproveita, porque no tanque você está só de cueca, né? Mas o cabelo, os cabelos na Bíblia representam também não somente a graça de poder cobrir a sua careca, mas representa também o véu, a proteção, a consagração. É por isso que Jesus, ele tinha os cabelos compridos, por isso que ele era nazireu também. Representa a consagração. Por isso que as freiras, vocês viram aqui a irmã Ana Paula, com véu. Porque elas cortam os cabelos, tem que colocar o véu para substituir o cabelo comprido. Amém? Às vezes eu fico olhando a Aninha com esse cabelo dela aqui, ó. Olha o cabelo bonito da Aninha, gente. Eu não sei o que ela passa nesse cabelo para ficar tão bonito assim. Porque eu tenho o cabelo encaracolado também, eu tento passar até... Já me falaram até para passar babosa, não adiantou nada. É bom? Só para hidratar, porque não enrola nada no meu cabelo. Depois vocês vão no canal dela que ela tem um monte de... Só falta abrir uma linha de beleza lá, de cosmética. Mas gente, olha só. O cabelo representa, te coloca em identidade. Então o anjo diz, ele vai ser um candelabro em Israel. Esperança. Essa mulher volta, ela que não tinha esperança no seu coração, ela que se sentia rejeitada, ela que tinha medo, ela volta do secreto da sua roça, ela que volta do secreto lá onde ninguém escutava e fala no secreto para o seu marido. Deus nos viu, o Senhor nos encontrou, o Senhor falou com a gente. O marido não entendeu que era um anjo que tinha aparecido, ele achou que era um homem comum. Ele fala assim, homem é besta, né? Homem acha que sabe tudo. No final das contas não sabe nada. Você, tem alguém aqui que vai casar? Levanta a mão, tem alguém aqui que vai casar ainda? Ninguém vai casar? Você vai casar? Os homens que vão casar, fiquem em pé. Tem algum homem que vai casar aqui que vai ficar em pé? Oh! Parabéns. Deus te conceda a graça. Mas olha, lamento lhe dizer, meu amigo, eu tenho que te avisar, cara, já vou te avisar agora. A palavra de Deus diz que nós somos o chefe da casa, só que não. Que é a gente que manda, só que não. Mas o seguinte, às vezes a gente esquece disso. Por que quem manda na casa é a mulher? Porque a primeira casa nossa foi o útero da nossa mãe. Vocês acham o quê? O maridão lá fala assim... O marido fala assim, eu quero encontrar com esse homem. Que história que é essa? O homem encontrou com a minha mulher no meio do campo, falou que ela vai ficar grávida. Senhor, pelo amor de Deus, me fala quem que é esse homem que apareceu para minha mulher, que ela vai ficar grávida. Porque nós estamos 10 anos juntos, até hoje não deu nada. Quem que é esse cara? O anjo vai e não aparece para o homem, não. Aparece para a mulher. Você sabe por quê? Porque quem tinha intimidade com Deus naquela casa não era Manoé, era a sua esposa. E as mulheres têm a capacidade de escutar aquilo que nós homens muitas vezes não escutamos. Vocês têm uma sensibilidade única de poder sentir e perceber coisas. Quando a Lilian, minha esposa, fala, melhor não, ou ela fala assim, você acha mesmo? Essa pergunta, não caia nessa armadilha. Quando a mulher diz para você, você não acha que não é muito legal isso? Ela não está fazendo uma pergunta para você, ela está afirmando. Ela está dizendo para você, não ir, sua anta. Porque se você for, vai dar ruim.
Escute a sua esposa. Porque se você não escutar e der ruim, ela vai chegar assim na casa. Vai te ver com aquela cara de bolacha. Ela vai ficar rodeando a mesa e vai olhar para você e falar: tá tudo bem, meu amor? Qual que é a frase? Eu avisei. Com o pezinho batendo assim, ó. Eu avisei. E a gente acaba descobrindo que quando a gente casa, a gente é um filho no meio dos outros, né? Esses dias para trás eu voltei de missão, eu estava em peregrinação, acabei de chegar no Monte Gargano, semana passada. Rezei muito por você, por esse acampamento. E cheguei em casa, a minha esposa começou: Rafael aqui, foi esse amor, estava com saudade de me chamar a atenção, né? Falou: não. Estava com saudade do meu terceiro filho. A cria maior. Mas de fato é assim. Então ele chega para esse anjo, o anjo fala com aquela mulher. E ela fala: o homem está lá no campo, no mesmo lugar. E quando ele chega, ele diz: meu senhor, a minha mulher me contou que o senhor apareceu para ela. É o seguinte: sua esposa vai dar à luz um filho. Ela é estéril. E vocês vão ter um filho. Ele pergunta. O anjo do Senhor respondeu: abstenha-se tua mulher de tudo o que eu lhe disse. Não prove nada do que venha da videira. Não beba nem vinho nem bebida forte. Nada coma que seja impuro. E observe tudo o que lhe prescrevi. Manoé disse ao anjo do Senhor: rogo-te que te detenhas até que te ofereçamos um cabrito e vamos preparar. E o anjo responde: ainda que tu me retivesses, respondeu o anjo do Senhor, eu não comeria da tua mesa. Sabe por quê? Porque o anjo de Deus tem o seu alimento, que é fazer a vontade de Deus. E ao mesmo tempo, esse homem entende que diante dele está o anjo do Senhor. E assim como Abraão fez com os 3 anjos que o visitaram em Mamre, ele agora então quer oferecer um cabrito. Quem aqui já comeu cabrito? Gente, eu acho que eu estou em casa hoje, hein? É bom demais, né? Cabritinho frito, cabritinho assado, é bom. E ele falou: ó, eu vou fazer um cabrito para você aqui, espera aqui. Aí o anjo fala: não, eu não vou comer da sua comida. Mas se você quiser oferecer um holocausto ao Senhor, eu te espero. Sabe o que o anjo está falando para aquela família? Holocausto era o sacrifício que se oferecia totalmente a Deus. E talvez naquela roça, aquele cabrito era o único cabrito que se tinha para poder copular com as cabras. Era o sustento que aquela família tinha de poder fazer com que a procriação de cabras, talvez faziam leite de cabra, produziam leite de cabra, era o que fazia com que os filhotes crescessem. E aí ele oferece a primícia do seu rebanho. E o anjo diz: eu não vou comer, mas se você quiser oferecer para Deus, queima tudo, entregue ao Senhor, eu te espero aqui. O sacrifício de holocausto é o sacrifício daqueles que acreditam em Deus, mesmo diante de todas as circunstâncias contrárias. E Manoé vai, prepara o cabrito, levanta um altar para Deus, na presença do anjo, queima em holocausto, e aquela fumaça que sobe, que representa as orações, agrada ao coração de Deus. Sabe o que significa a ideia de incenso, a ideia de sacrifício no Antigo Testamento? A ideia é o seguinte, para o autor sagrado, na sua ideia do tempo: o céu, o lugar onde Deus habita, o seu castelo, o seu trono, é como se fosse uma grande varanda, onde Deus passa as tardes de vez em quando a passear. E ele sente o cheiro, o perfume do incenso que sobe até os céus. Amém? Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? O holocausto, o sacrifício, nada mais é do que transformar a tua oferta, a tua intenção, as tuas lágrimas, as tuas lutas em fogo que transforma em fumaça e sobe como um odor agradável a Deus. Veja,
o fogo que transforma o sacrifício em fumaça e que leva a Deus os seus pedidos. Só que não leva a Deus. Deus não escuta. Quando é incenso, quando é holocausto, Deus não escuta a sua oração. Deus traz a tua oração para dentro dele. Assim, ó. Você está entendendo, sim ou não? A palavra de Deus diz para nós que quando Deus criou Adão e Eva, Ele soprou sobre Adão. Deus colocou a vida dele em Adão. Mas quando você oferta a tua vida em sacrifício a Deus, Deus recebe a sua vida dentro dele. Você está entendendo o que você veio fazer aqui? Deus está esperando o teu sacrifício de holocausto nesse final de semana. Chegou o tempo de você queimar na presença de Deus a tua oferta. Chegou o tempo de você queimar na presença de Deus o teu secreto, as tuas lágrimas. O Senhor chegou o tempo nesse final de semana que Deus não quer escutar a tua oração. Deus quer pegar você. Deus quer pegar tudo aquilo que você carrega na tua vida, pegar aqui e trazer para dentro dele, e de dentro do coração de Deus, Ele mesmo escutar a tua voz dizendo: Pai, eu vim para a canção nova, não para te pedir, mas para te dizer que toda a minha vida, eu quero que esteja dentro de você. É isso. É sobre isso. É por isso que Paulo vai falar para nós, que a nossa vida está escondida em Cristo nosso Senhor. Ora, esse escondimento, meus irmãos, é estar escondido dentro dele, dentro desse coração. E naquele momento então a palavra diz que ele toma o cabrito como oferta, oferece ao Senhor sobre uma rocha, uma coisa maravilhosa. Enquanto a rocha vai pegando fogo, ele pergunta para o anjo: qual é o seu nome, meu Senhor? Ele diz: por que você pergunta o meu nome? O meu nome é maravilhoso. Eu faço maravilhas. Eu sou aquele que vi aqui, no secreto da tua casa, no lugar escondido, aonde ninguém vê, aonde o palco não vê, porque as coisas acontecem nos bastidores, para lhe dizer que eu tenho para você coisas grandes. E de fato, passa-se o tempo e essa mulher fica grávida. Ela dá à luz a esse menino que vai andar com Deus, que nunca vai ter seus cabelos cortados. Ele vai ser um dos homens mais fortes da Bíblia. Ele sozinho vai matar um leão, arrancar o portão de Gaza, carregar nas costas, com uma queixada de jumento. Ele vai matar 1000 filisteus. Esse homem sozinho vale mais do que todo o exército de todo Israel. E da tribo menor de Israel, que é a tribo de Dan, Deus escolhe Sansão. Ok, Sansão depois vai se perder, mas nós sabemos que no final Deus dá a vitória a Sansão e a Israel através da sua morte. Mas aqui a questão não é Sansão, não é Manoé, não é sua esposa. Aqui está em jogo o sentimento da adoração, o lugar de Deus em Israel, porque já fazia 40 anos que se adorava Dagon em Israel, e o Senhor estava sendo esquecido, e por isso esse casal talvez fosse um dos poucos em Israel que temia o Senhor ainda. Amados, nós estamos nos fins dos tempos, e pode acontecer que por causa das falsas doutrinas, por causa das ideologias que estão querendo colocar, impor nas escolas para os nossos filhos, na internet, em todos os lugares, pode ser que nós somos sim os últimos, os poucos, os remanescentes. Mas basta uma faísca para você colocar fogo na floresta inteira. Basta uma só chama para que comece de novo a queimar. E eu estou vendo aqui fogo no coração de vocês. O Senhor está acendendo a chama que se apagou no coração de vocês. Você vai voltar para sua casa nesse final de semana e levar o fogo do Espírito Santo. Tome posse dessa palavra. Sansão, ele carrega essa graça dessa unção. E diante dessa presença cotidiana dos santos anjos na nossa vida, o ano passado
eu vivi uma experiência muito forte aqui na Canção Nova. Quando no começo de 2021, o Senhor me pediu de poder criar, de levar a cumprimento um sonho que Ele tinha colocado no meu coração quando eu morava em Portugal, em 2008. Eu escrevi um rascunho de um encontro onde os filhos eleitos de Deus, os adoradores, se encontrassem. Esse encontro se chamaria Conferência de Adoração e Cura Secreto. E esse encontro teria que ser na Canção Nova. E eu, em 2008, eu tinha só 15 anos de idade. Tô brincando, eu já era velho, tô com 40 anos, né, gente? Mas em 2008 eu pensava, quem que é esse Chico Mandioca pode fazer um encontro da Canção Nova? Imagina, não. Mas diante de Nossa Senhora, eu escrevi. E as coisas aconteceram. O ano passado nós fizemos o secreto aqui na Canção Nova. Esse ano vai acontecer de novo. Agora dos dias 2 a 5 de novembro. Mas a experiência que fiz foi que naquele ano eu escrevi uma trilogia dos anjos, que é o primeiro livro, O Segredo dos Anjos, o segundo, O Mistério do Anjo da Guarda, e o terceiro, Miguel, um companheiro para toda a vida. Miguel, guardião do lugar secreto. E, gente, um amigo meu aqui da Canção Nova, o Ângelo, seminarista, olha o nome do menino, Ângelo, me manda uma mensagem, me diz: Rafael, você precisa saber uma coisa. O Monsenhor Jonas está lendo os seus livros e ele quer mandar um recado para você. Depois o Padre Jonas não me manda um recado, que quase me matou do coração. Me mandou um vídeo e ali começou um relacionamento mais profundo. Já amava demais. Eu tenho 3 grandes ícones para mim, que são modelos para a minha vida. Monsenhor Jonas, como grande profeta de Deus, Padre Léo como pregador, e Dom Henrique Soares como teólogo, porque eu sou teólogo. Então, naquele momento eu comecei a perceber que o anjo da Canção Nova, que o anjo Miguel, que o meu anjo da guarda, os anjos estavam trabalhando para o que aconteceu depois. No acampamento passado, depois de ter feito a pregação de manhã, terminou a pregação, o povo tudo aqui alvoriçado me chama: Rafael, pelo amor de Deus, se arrume, porque o Padre Jonas te chamou, porque ele quer te conhecer. As pernas foi bamba, né? Eu fui quase carregado. E foi uma experiência tão linda quando eu conheci o Monsenhor Jonas pessoalmente. Ficamos 40 minutos juntos. Ele orou por mim e ele disse algo que marcou meu coração demais. Ele disse: filho, eu li os seus livros, continue falando dos anjos, mas você tem que escrever uma trilogia, e eu estou esperando o terceiro, que é o livro do Miguel, que você não escreveu. E eu tinha na minha cabeça que eu ia escrever esse livro esse ano, na verdade agora em 2023. Ele falou: eu quero ler o seu livro. Tá bom, sua palavra é uma ordem, né? Cancelei todos os compromissos que tinha e me dediquei durante 1 mês e meio, dia e noite, escrevendo esse livro. E saiu esse livro aqui, ó, Miguel, o guardião do lugar secreto. E esse livro, ele é dedicado ao Padre Jonas da Canção Nova, porque foi aqui na Canção Nova que nasceu a experiência de poder falar dos anjos como eu tenho falado. E esse livro, ele é dedicado ao Padre Jonas, porque ele me pediu de terminá-lo. E o Monsenhor Jonas recebeu esse livro no domingo, um dia antes da sua Páscoa, nas suas mãos. E eu quero dizer para você o seguinte: nesse livro você vai descobrir São Miguel de um modo diferente. Você vai conhecer Miguel, que não só combate por você, mas um anjo que te ama com o coração inflamado. Naquele ano, naquele dia, era em setembro, o Padre Jonas me abençoou e abençoou o secreto, a conferência. Ele disse: meu filho, não perca essa essência da adoração, porque o Padre Jonas dizia que quem não adorar, então dos dias 2 a 5 de novembro, eu não sei se vão colocar aqui no GC da TV,
Você tem o número do telefone, você que está aqui acompanhando pela TV, o número para que você possa se inscrever nessa conferência que vai acontecer dos dias 2 a 5 de novembro aqui na Canção Nova. É uma convocação dos anjos para que você possa, nesse momento, se levantar como filho adorador. Porque o Brasil precisa de homens e mulheres capazes de parar de pedir e de começar a se colocar na presença de Deus, de se prostrar na presença do Senhor. Se tem algo que os santos anjos fazem no cotidiano da nossa vida, é todos os dias se prostrar diante de nós, diante de Deus, no seu quarto enquanto você dorme, adorando e bendizendo a Deus por aquilo que você é. Quando nós olhamos para Miguel, que grita, quem como Deus? Ele simplesmente está dizendo, eu não tenho mais ninguém na minha vida, a não ser o Senhor. Enquanto você está dormindo no seu quarto, enquanto você está no seu quarto parado, talvez com as suas preocupações, meu irmão, os mesmos pés que subiram as escadarias do trono de Deus, que caminham no Éden do céu, caminha dentro do teu quarto. Os mesmos pés. Escute outra coisa. A partir do momento que o Senhor se tornou homem, se fez homem como nós, assume um coração, subiu aos céus, tem um coração transpassado. A partir do momento que a bem-aventurada Virgem Maria foi assunta aos céus, e nas aparições de Fátima, nós aprendemos com a Virgem Maria a devoção ao Imaculado Coração de Maria. A partir daquele momento, no céu, existem 2 corações que amam você. O meu anjo da guarda, o teu anjo da guarda, está acostumado com 2 sons. Esse som aqui, ó. Quando o teu anjo da guarda escuta a batida do teu coração, ele lembra do coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, que bate de amor por você. Por isso, tenha a coragem de saber que no escondimento da tua vida, no secreto da tua vida, os anjos estão olhando e dizendo, não tenhas medo, porque o que Deus vai fazer e prometeu, Ele cumprirá nesse fim de semana, nesse acampamento. Fique de pé, fique de pé, levante seu braço e diga comigo, Senhor, eu quero estar na sua presença, te adorar em espírito e em verdade, e te entregar a minha vida. Feche seus olhos, entregue tudo que você veio aqui nesse acampamento, entrega para Deus tudo que você veio pedir. E como foi com aquela mulher, a mãe de Sansão, entregue no altar de Deus em forma de holocausto. Deixa Deus respirar a tua oferta, deixa Deus trazer para dentro, deixa Deus com os anjos trazer as tuas angústias, as tuas lágrimas, os teus sofrimentos, tudo aquilo que você tem. E cante. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumina. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumina. Santo anjo do Senhor,
piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, ilumina. Você é santo anjo, santo anjo. Se a ti sempre me rege, me guarde, me governe, ilumina.